Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Essas últimas semanas me fizeram mais do que nunca querer ter um poço de Lázaro em casa. E Marcelo Miranda. E aí, turma enlutada? Pois é, como avisamos ali no post do último podcast, né? A gente estava preparando aqui alguns podcasts especiais dessas perdas que tivemos nesse mês, né? E teve Jorge Pérez, né? Que a gente já está preparando também um programa especialíssimo para falar da vida e da obra desse grande desenhista, e desse que vamos falar hoje, que é o Neal Adams, né? Aquele um dos mestres dos quadrinhos, muito importante não só para os desenhos, mas para a indústria de quadrinhos nos Estados Unidos como um todo, né? Ele é muito importante para essa indústria. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Ele sempre foi muito conhecido, principalmente pela passagem dele no Batman, naquela fase clássica do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, teve passagem por X-Men, Superman, enfim, ele desenhou quase que... Então vamos falar um pouquinho da importância dele para os quadrinhos e falar de alguns gibis que ele desenhou. Então, Marcelo Miranda, conte-nos quem foi Neal Adams. Muito bem, pois é, estou aqui, coube a mim fazer o brevíssimo memorial dessa lenda, né, que se foi aí, não, mais precisamente o Neal Adams nos deixou no dia 28 de abril de 2022, né, a gente está gravando isso aqui 11 de maio, então já estamos recuperados, e nós, né, não os familiares e nem a indústria. Ele nasceu em 15 de junho de 41 e nasceu nos Estados Unidos, né, um americano nato aí, e ele tem uma vida até muito simples, digamos assim, ele não tem grandes acontecimentos na vida dele, para além do fato de que ele foi uma referência no mercado de quadrinhos americano, tanto como desenhista, né, e acredito eu também com muito pitaco de roteiro, quanto como uma figura militante pelos direitos dos trabalhadores da indústria de comics, né, nos Estados Unidos. Ele foi cofundador de um estúdio chamado Continuity Associated e defendeu por muito tempo os direitos de reconhecimento autoral, né, de direitos autorais, de royalties e tal. E é uma das figuras fundamentais na recuperação dos direitos das famílias do Jerry Siegel e do Joe Shuster pela criação do Superman. Eu acho que isso aí renderia um outro programa, né? Mas por décadas as famílias do Siegel e do Shuster não ganhavam um centavo pelo Superman, que eles tinham vendido os direitos, e, né, coisas da indústria. O Neal Adams foi uma figura essencial na recuperação, né? E as famílias, né, do Siegel e do Shuster receberem dos royalties devidos pelo uso do Superman na DC Comics. Então é uma figura muito importante como criador e como militante, né, fazendo essa política necessária aí dos direitos do trabalho, né? Às vezes a gente fala muito de gibi, de super-heróis, especialmente aqui no pessoal do Pilha, do Sete Jagunços, e a gente sempre tem que ter em mente de que a gente está falando de pessoas que trabalham, né, que recebem salário, que têm seus direitos, né, e a gente vive um momento hoje, desviando rápido, mas tem tudo a ver com o Neal Adams, em que as grandes editoras se apropriam dos conceitos criados pelos autores para milhares de outros produtos que não são quadrinhos, né, é só ver todo o universo Marvel no cinema e volta e meia um criador faz algum
alguma piadinha passiva-agressiva no Twitter de que estão usando um elemento dele e ele não tá ganhando nem convite para ir na pré-estreia. Então eu acho que o Neal Adams foi uma figura que entendeu isso muito rápido, antes mesmo dos quadrinhos, na verdade, serem a mídia menos importante dessa grande cadeia de produção que é hoje. Ele começou a trabalhar muito jovem, logo depois de se formar em 1959, na Art Comics, que é um estúdio bem lendário aí das tiras do Art, né? Hoje até ganharam alguns reboots e tem séries também. A própria série da Sabrina é um derivado, esse é o Mundo de Sabrina, né, que tem na Netflix. Riverdale também, da CW. São derivados, né, do Art Comics. E ele estreou com uma tira em 1960 dos estúdios Art, né? Ele desenhou ali um pouco para quebrar galho e acabaram publicando a tira em 1960. Uma curiosidade desse período é que ele era editado pelo Joe Simon, o co-criador do Capitão América, junto com o Jack Kirby. Então, imagine o jovenzinho Neal Adams trabalhando com o veterano Joe Simon. E ele também ajudou, salvo engano, ele também ajudou o Jack Kirby, né, para conseguir os originais, provável. A conseguir recuperar, na verdade, os originais, porque naquela época não tinha esse valor, isso, né? Não sei nem se guardava, as páginas, né? originais. Eles jogava fora. Eles mandavam lá para editora, né, para DC ou para Marvel e virava papel reciclado, né? Isso. Ninguém guardava isso. E, salvo engano, quando perceberam o valor que aquilo tinha, o Kirby descobriu que a DC ou alguém dentro da DC estava pegando esse material e vendendo. Olha. E quando ele pediu, não deram uma desculpa, né? Falando que não tinha mais, alguma coisa assim. Posso estar completamente enganado, porque eu tô falando isso aqui de cabeça, né? E aqui é informação. O Dãozinho que o diga, ele tá bem contente ouvindo isso agora. Mas ele ajudou o Kirby na época. Ele ajudou não só o Kirby, como vários outros. Essa história ficou famosa principalmente com a Marvel, Marcos, que havia essa venda de material da DC também, mas a Marvel estava se recusando a fazer essa devolução. E ele bateu o pé e criou o caso. E, enfim, ele fez aquela coisa mesmo que ele sempre fez, né? Que é de fazer barulho. Assim, então essa história que eu falei, dizendo que era DC, provavelmente era com a Marvel mesmo. Então, teve aquela primeira passagem do Kirby pela DC, mas aí que não tinha mesmo esse hábito, a parte de colecionar os originais já foi ali era de prata, né? Já foi ali pós-Marvel, né? Então pode ser que tenha sido isso. E ele acabou criando na Marvel, né, o setor de devolução de arte. Não é bem esse o nome, mas a ideia é essa, né? E quem é estagiário lá é o Dan Slott. Acho que a gente até já comentou essa história no Pilha do Aranha, para pegar isso. Sim, você solta. Tá aí uma função, hein? Cuidar ali da devolução da arte. Pois é, voltando aqui à minha rápida biografia, né, para dar o contexto aí, o Neal Adams começou também a escrever, bem ainda jovem nessa fase aí, histórias de terror editadas pelo Art Goodwin, né, que é uma lenda também aí dos quadrinhos, editava as revistas Creep, Eerie, né, que até tiveram algumas no Brasil em compilados, acho que da Devi, se não estiver enganado, e ele escreveu algumas historinhas de terror, né, de 8 páginas, 10 páginas ali, junto com o Art Goodwin. E aí ele entra de vez na DC, mais ou menos no começo dos anos 70, onde ele vai fazer parte do que ele é mais lembrado até hoje, né? Basicamente, acho que os dois trabalhos pelos quais ele se finca de vez na indústria é o run no Batman, e ele pega uma fase do Batman muito maltratada, porque o Batman estava ainda no ápice do sucesso do seriado de TV dos anos 60, né? O seriado durou 3 temporadas, então foi mais ou menos 66 a 69, e é uma comédia, né? Uma série camp, né? Muito debochada, e os quadrinhos acompanharam um pouco isso, então o personagem estava um pouco em domínio do deboche, né? E o Neal Adams é essa figura que retoma as origens mais sombrias, detetivescas, aventureiras, amedrontadoras do personagem, e faz uma série de histórias que recolocam o Batman dentro de uma linha mais de seriedade, se é que a gente pode falar isso. Eu tenho o privilégio, vou contar uma história pessoal muito rápida, de ter ouvido e visto ao vivo o Neal Adams na CCXP, onde eu, inclusive, conheci pessoalmente Marquito e Dãozinho. É verdade, é verdade. Só, grandes momentos. E
E ele perguntaram isso pra ele naturalmente, e ele falava com muita naturalidade, que não era exatamente uma intenção, mas que ele tinha uma visão do Batman muito diferente do que tinha na série, então que pra ele foi natural seguir por aquele caminho. O que é bem típico desses artistas americanos que são grandes autores, mas não se veem assim. Pra eles aquilo ali é o trabalho, é o ofício, né? A gente que daqui olha e fala, caramba, olha o que o cara fez e tal. Então, assim, um outro achado dele no Batman foi revitalizar o Coringa, né? O Coringa se torna um vilão psicopata e insano no período do Neil Adams, que vai desembocar em histórias posteriores, né? E o segundo trabalho dele na DC nessa fase, que coloca ele nesse panteão, é a dobradinha que ele faz com o Daniel O'Neill, né, no roteiro e ele no desenho, mas os dois trabalhando juntos, bem ao estilo Marv Wolfman, George Pérez nos Titãs, do quadrinho do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, né, que eles também dão uma cara mais adulta, mais sombria à trajetória, cria ali um road movie, né, se a gente pudesse falar assim, em que os personagens percorrem os Estados Unidos e vão se deparando com as mazelas e as chagas das piores chagas da sociedade americana e inserem elementos como drogas, sexo, tráfico e coisas bastante pesadas. Se tornou uma referência, é um período até curtinho, mas se tornou uma referência de quadrinhos sociais, culturalmente relevantes. Hoje talvez um pouco datado, daqui a pouco o Marquito vai dizer que tem muita dificuldade de ler, porque é muito texto e tal, não sei o quê. Não. Ele é muito datado, mas não é a dificuldade de ler não é por ter muito texto, mas é porque realmente é datado. Assim, eu não sei se apesar da temática ser uma temática meio universal, né, meio bem atual, mas e aí eu também não sei se porque eu li aquela primeira vez que a Panini publicou, né, naquele Grandes Clássicos DC, foi em 2 volumes, capa cartão, papel gostoso e tal. Olha só. Que depois saiu no Lendas, edições, né, 3 volumes. Isso. E eu não sei se porque a Panini resolveu publicar aquilo meio que com o vocabulário da época, mas é muito datado, assim. Eu não sei, eu não sei explicar. Apesar do tema ser meio universal ou atual, a maneira de contar é datada. Eu diria que hoje, de fato, envelheceu um pouco mal na forma. Eu concordo com você, na verdade, estava só implicando. Ainda que a gente consiga, se a pessoa tiver um pouco de boa vontade, ela consegue perceber o quanto aquilo deve ter sido impactante em 1970 Sim. E poucos, né? Como aquilo, num gibi, num comic americano, com 2 personagens que vinham da Era de Ouro ainda e tal, de repente estavam falando daqueles assuntos num período em que isso era muito delicado. Mas hoje é óbvio, se o jovem pega para ler assim, desinformado, vai soar chato, vai soar anacrônico, vai soar lição de moral e etc. Mas ainda é um belíssimo trabalho, eu acho, inclusive de desenho, né? Já que a gente está falando do homem aqui, Sim. É um belíssimo trabalho, eu acho que todo mundo precisa passar por ele em algum momento, né? E eu acho que o Daniel O'Neill é o parceiro do Neil Adams, né? Porque eles trabalharam juntos no Arqueiro e no Lanterna, no próprio Batman. No próprio Batman, no outro gibizinho que eu vou falar mais adiante. Mas, assim, o traço do Neil Adams até pra época, né? Ele é super realista, né? Sim. Ele é um traço de quadrinhos, não é igual o Alex Ross, por exemplo, que faz quase que um retrato, né? Quase uma fotografia ali, mas é um realista que talvez vamos colocar assim para os mais novinhos, como diria o outro, de um Ivan Reis, né? Aquele traço mais clássico, os heróis queixo quadrado, aquela coisa muito, assim. Muito harmônico, né? Uma harmonia visual. Isso. Assim. E assim, a gente criticou muito o Neil Adams atual, né? Os últimos trabalhos dele, que a gente falava que ele tinha desaprendido a desenhar. Cuidado, não pode falar do sujeito, ele faleceu, Marquinhos. Não. Tô brincando. Como é que o Maurício fala? Maurício, tem uma frase muito boa sobre isso. Que artista morto também desenhava mal, alguma coisa assim. Não é isso, não é? O que é mesmo, Maurício? Não, é por aí mesmo. Infelizmente, quando morre vira santo, né? Mas... Isso. Pois é, eu lembro que a gente falou daquela edição de 80 anos da Action Comics, né? Do Superman e tal. E a história, o desenho dele ali é ruim. Não foi essa história que a Panini cortou aqui?
Eu acho que eu não sei, eu acho que cortou. Teve uma que ele cortou, que a Panini cortou. Mas teve um E, motivo assim, editorial pra esse corte, eu não lembro qual, assim, em termos de matriz. Eu lembro na época que eu cheguei a postar no blog deles, quando tinha ainda. Mas enfim, é irrelevante. E só que assim, não tem como, você não tem como negar a qualidade dos desenhos dele no auge, a importância que ele teve principalmente pro Batman, né? Tem histórias assim que refletem até hoje, né? Que teve ali a história O Filho do Demônio, né? A criação do Ra's al Ghul. É tudo obra dele com o Daniel O'Neil, né? Então você não tem como negar a importância que ele teve. E eu acho que talvez a importância dele seja ainda maior para a indústria, assim, para tudo isso que o Marcelo falou, né? Da importância dos trabalhadores da indústria receberem um valor justo pelo trabalho, né? Eu não cheguei a ver o painel dele na CCXP, e ele tinha, eu achava legal, porque assim, legal, ele tinha uma mesa separada do Arts Alley, né? Do restante do Arts Alley da CCXP. Não era igual os outros desenhistas, mesmo os convidados, eles tinham uma mesa ali nos corredores, né? O dele era em destaque, era separado, né? Ele ficava de frente para o Arts Alley, do outro lado do último corredor, né? De frente para todos os outros artistas, e sempre com muita gente em volta, assim, vários prints diferentes ali, e ele, até por conta dessa coisa de valorizar o próprio trabalho, ele era um daqueles que meio, eu não tenho certeza, eu posso estar falando bobagem, mas ele era um daqueles que cobrava tanto pelo autógrafo como por foto. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu tenho essa impressão que ele era um dos que cobrava. Então, assim, não é uma prática comum aqui no Brasil, né? Artistas cobrarem pelo autógrafo ou por tirar uma foto. A gente sabe que nos Estados Unidos é uma coisa super comum, até porque existe um mercado de autógrafos lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente escuta histórias que muitas vezes a pessoa está ali na fila, pega um autógrafo do artista, tem o cara do cara que certifica do lado, para poder já lacrar a página, para ele já lacrar o quadrinho, para poder ele colocar para vender. Então, e eu já ouvi artistas falarem, artistas até de baixo, né, de voo baixo, dizendo que boa parte da grana dele vinha de comissões e comic shop, que ele ganhava mais autografando do que desenhando quadrinhos. Assim, artistas menos badalados, né? Que para eles, às vezes, é um meio de sobrevivência. Inclusive o Larry Hama conta, né, que ele jogou fora várias páginas que ele desenhou, que ele não só é escritor como desenhista também, né? Jogou várias páginas que ele desenhou fora porque achava que aquilo não tinha valor. Aí, em meados dos anos 80, quando começa o circuito de convenções mais sério nos Estados Unidos, e isso é valorizado, né? Ele percebe o dinheiro que ele perdeu, porque ele achava sensacional que ele conseguia vender a página para um fã, né, por $20. Ele disse, pô, então se eu vendesse um gibi todo, eu conseguia $400, assim, num negócio que eu já fiz, já ganhei dinheiro em cima, que estava acumulando poeira em casa. E foi por conta desse crescimento, Marcos, que o Adams brigou lá, e em 87, eu dei uma pesquisada aqui, ele conseguiu que as editoras começassem a devolver o material para os artistas. Então, eu estava até procurando aqui no Twitter, mas eu não achei. Deve ter sido exatamente um tweet do Larry Hama, ou citando o Larry Hama, que ele disse que estava numa convenção, ele tinha feito um cartazinho a próprio punho, falando que estava vendendo sketch eu não sei se era $20. $10. Foi eu que mandei o print do Facebook dele contando essa história. Pronto, então foi isso. Eu tava procurando aqui, não tava achando. Que ele tava vendendo a $10 e o Neil Adams veio e falou assim, ó, se você se desvalorizar, se você colocar muito barato, ninguém vai querer comprar, porque vai achar que não presta. Aí disse que ele ficou com aquilo na cabeça, saiu para almoçar, quando voltou, tinha um cartaz feito em gráfica rápida, num negócio mais profissional, vendendo o mesmo sketch a $40. E aí ele começou a vender feito água. Tinha fila já, quando ele voltou do almoço. Tinha fila, pois é, tinha fila. Então, e ele falando da importância do Neil Adams para isso também, para o próprio artista se valorizar, não só ter o trabalho dele valorizado pelos outros, mas ele mesmo se valorizar. E isso é importantíssimo.
Eu sou chato com essa coisa de autógrafo. Eu tava discutindo isso outro dia num grupo de WhatsApp e, assim, eu não pago. Respeito quem paga, quem fica na fila, quem paga e tudo mais. Mas eu entendo quando isso se torna comércio. Por exemplo, vocês viram, né, o John Romita Jr. tendo que autografar pilhas e pilhas de gibis. Teve Pois gente que colocou toda a coleção que tinha gibi do Demolidor dele, toda a capa tinha um autógrafo do Romita. Eu acho isso besteira, mas tem gente que gosta. Mas a gente sabe que muita gente faz isso pra vender, né? Eu ouvi artista falar isso também, de que para eles aquele tempo gasto em filas e filas é um tempo de trabalho, e eles, a indústria lá de cobrar é muito por isso também. Agora, se especula se isso depois a galera especula com o gibi da Panini, vai especular com o autógrafo do artista, né? Cara, é aquela coisa, eu acho que quem fez... É porque aqui a gente não tem essa cultura, né? Mas assim, pra eles lá, eles têm. Eu acho que, fora o Neil Adams, o único que tava cobrando pra autógrafo em todas as CCXP que eu fui é justamente o desenhista favorito do Maurício e do Marcelo, Humberto Ramos. Nossa, ele tava cobrando. Imagina. Nenhum outro cobrava. Agora, uma coisa que esse eu via... ganhou dinheiro, hein? E aí eu acho... Esse ganhou dinheiro. Agora, uma coisa que eu acho super justo é porque, assim, os caras colocavam um limite eu acho que foi o Bill Sienkiewicz que ele colocava um limite, ó. Eu autografo até 3 gibis por vez. Mais do que isso, eu vou cobrar $10. Não, aí eu acho muito justo. Eu não, como eu falei, eu não sou contra em si, quer dizer que eu não pago. Agora... eu acho que na primeira ou na segunda CCXP que eu fui, que veio um dos desenhistas do Monstro do Pântano, do Moore. Foi o Bernie Wrightson? Não sei. Eu não sei se foi ele que veio aqui. Eu acho que foi um velhinho já, tava com um acompanhante, eu não sei se era a esposa ou filha. E, cara, você via ele já idoso, já com certa dificuldade e tal, o cara levava a coleção toda de Monstro do Pântano pro cara autografar um por um. Cara, é exagero, você não precisa, não precisa levar toda a sua coleção daquele desenhista para pegar o autógrafo, não faz sentido. Não, o Neil Adams cobrava, então ele não tava errado. Também sou meio que eu tô meio na onda do Maurício, eu não pago, não respeito quem pague pelo autógrafo, assim, eu acho que, assim, no mínimo, eu acho legal você levar um gibi, alguma coisa para autografar, mas sem exagero, ou se for o caso, se for um desenhista, compra um print, compra um sketch, não vai pedindo desenho de graça, porque aquilo dali é o ganha-pão dele, né? Não faz sentido você pedir um desenho, que eu conheço também amigos que andavam com um caderno, um caderno A4 na pasta para todo desenhista que chegava lá pedir um sketch. Porra, pede o sketch, mas paga pelo sketch. Eu tenho alguns sketches, eu tenho um caderninho, mas é um caderninho pequenininho, daqueles de nota, aqueles de bolso mesmo, que todas as vezes que eu tenho alguns desenhos ali, alguns sketches de alguns desenhistas da CCXP, mas para todos eles que eu fui pedir um desenho, eu perguntava antes quanto que ele cobrava. Nenhum me cobrou, mas eu perguntei antes. Mas é aquela coisa, é o ganha-pão dos caras, não pode abusar também. Só um último comentário aqui, 2 centavos, cobrando baratinho sobre isso. O que cobra também agora é que não faça a conversão, né? Tipo, cobra $20, vai cobrar aqui R$100, porque... Não, eu já tô imaginando como vai ser a próxima CCXP. Pois eu ia falar justamente isso. Que pense assim, o valor, o $20 para eles e R$100 pra gente, o poder de compra do real tá muito abaixo, não significa a mesma coisa que para um americano pagar $20, entendeu? Então que se converse, né? Mas que eu acho que falta até assessoria mesmo da convenção aqui, de alguém que esteja com eles, enfim. Então eles fazem a conversão bruta. Mas vamos seguir, né? Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho, já que de alguns dos quadrinhos que eles fizeram. A gente escolheu alguns aqui que a gente leu e a gente tentou fugir de Batman e de Lanterna e Arqueiro, né? Que são, como o Marcelo falou, são os mais lembrados nele. Ele passou muito tempo também no Batman, né? Então eu queria falar de um gibi. Se a gente falou do traço dele que é realista,
eu queria falar de um gibi que isso vem muito à tona, né? Porque, e é um daqueles crossovers ali inusitados dos anos 60, 70. Esse aqui, particularmente, é dos anos 70, que é o Superman versus Muhammad Ali, que foi desenhada pelo Neil Adams e escrita pelo Daniel O'Neil. E é desses encontros, assim, que assim, é uma história típica ali daquele período, né? Todos eles fazem parte do mesmo universo, né? Aí vão entrevistar ele, o Clark Kent, a Lois Lane e o Jimmy Olsen, naquele período que eles não estão mais no Planeta Diário, estão na Rede Galáxia, né, de televisão, eles são repórteres de televisão, o Jimmy Olsen de fotógrafo passa a videorepórter, né? Repórter cinematográfico, como dizem hoje, e eles estão lá entrevistando, né, da TV Galáxia. Eles estão lá entrevistando o Muhammad Ali e aparece um alienígena que é de uma raça beligerante lá, e eles desafiam o maior guerreiro da Terra para uma batalha, né? E do jeito que eles quiserem. E aí tanto o Superman quanto o Muhammad Ali fala, não, eu que vou. Só que aí fala, não, você pode ser o maior atleta, o maior lutador humano, mas eu sou super-humano, né? O Superman fala, mas você nem é terráqueo. Ele falou, eu tenho cidadania terráquea, todos os países me concederam cidadania. Aquelas coisas, aqueles exageros ali típicos dos anos 70, né? Que e tipo, o John Byrne posteriormente vai fazer, né? Dele nascer em território americano. Mas aí nesse caso, ele teoricamente seria um cidadão americano. Esse Superman, ele é cidadão de todas as nações da Terra, porque todos eles deram cidadania para o Superman. 190 países reconhecem o Superman. E aí enfim, eles têm ali uma discussão, tal, aí o alienígena fala, a gente vai enfrentar, o nosso campeão vai enfrentar o ganhador de um confronto de vocês dois. Vocês têm 24 horas ou 48 horas para decidir. E aí tem todos aqueles exageros, eles vão para uma dimensão compacta, que o tempo passa muito devagar, o Superman arranja um fragmento de sol vermelho para poder ficar sem poderes, para o Muhammad Ali ensinar ele a nobre arte, né? E aí fala muito daquela técnica do Muhammad Ali, o rope and dope, né? Que é roupa dope, que é aquela coisa dele apanhar, né, dele cansar o adversário aguentando pancada, né, e inclusive muitos dizem que o problema, que o mal de Parkinson que o Muhammad Ali acabou desenvolvendo depois é fruto dessa técnica, né, porque ele apanhava muito. Aí isso aqui já é pós aquela famosa luta dele com o George Foreman no Zaire, no antigo Zaire, né, que mudou de nome, enfim. No final, eles acabam que o Muhammad Ali, que vai lutar contra esse campeão, né? Porque aí o Superman apanha, que eles fazem essa luta prévia sob o sol vermelho. Então o Superman apanha feito cachorro sem dono e quem vai lutar é o Muhammad Ali. Só que isso também já era um plano dos dois, e aí eles conseguem fazer com que a esquadra que estava ameaçando a Terra volte para o planeta, fazem perceber que o líder lá não era uma pessoa honrada, enfim, é aquela história típica desses crossovers, e no final o Muhammad Ali fala quem é que já descobriu que o Superman é o Clark Kent, né? E o mais bacana, assim, uma das coisas bem bacanas dessa edição é que a capa da edição, ela tem várias celebridades, né? Meio que um pôster assistindo a luta, né? Então tem tanto personalidades reais, né? Artistas da época, pessoas do staff da DC, como tem personagens também, né? Tá o Bruce Wayne, o Alfred, além de pessoas como o Pelé, Brasil! O Pelé aparece em destaque, tá logo assim na capa. A gente tá falando de 1978, né? O Pelé era um fenômeno. O Pelé tava no auge e ele tava ali na época do futebol nos Estados Unidos, né? Na época do New York Cosmos, né? Se talvez fosse um pouquinho hoje, antes era a época dos Cosmos. Se fosse hoje, isso aí não, é o Ronaldinho Gaúcho que se mete em rolê aleatório direto. Não, mas Marcelo que Gaúcho, gosta dessa expressão. O Ronaldinho Gaúcho, hoje ele seria tipo o coadjuvante pilantra ali
do bandido. Assim. E assim, é uma história boba, mas assim, super divertida e mostra toda assim a versatilidade do no Neil Adams, né? Quando ele consegue desenhar pessoas reais, porque não é só o Muhammad Ali que aparece, várias outras pessoas ali do entorno dele aparecem na história, né? Então é uma história bobinha, mas eu acho que aquele também estava no auge da arte dele. Panini publicou por aqui há um tempo, né? Numa edição legal, capa dura. Bem bacana mesmo E era barata, viu? essa historinha. Muito barata. Bom, um comentário muito rápido. Primeiro que essa edição foi publicada em 78 e ela é o que eles chamam lá de oversize, né? É uma edição grande, maior do que o formato americano. Sim, formato magazine. Ela é um pouco maior do que o formato americano. E o Muhammad Ali se o Pelé era um fenômeno, o Muhammad Ali nem se fala, né? Eu não vou dizer que ele era Deus porque ele era muçulmano, mas ele era Maomé, assim, do esporte, né? Era uma coisa absurda, assim, um sujeito maior que o mundo. E essa história foi muito em cima da onda de pegar quem seria o sujeito maior que o mundo dos quadrinhos? Superman, né? Então a DC foi lá e fez edição celebratória também do próprio Muhammad Ali. E o Superman já tinha encontrado, estava até olhando aqui um pouco, aqui a informação, né, Marquinhos? Então estava aqui dando uma pesquisadinha, de que ele já tinha se encontrado com o John Kennedy, com Bob Hope, com Jerry Lewis, né, com figuras importantes do meio cultural americano. Mas talvez o encontro mais famoso dele tenha, de fato, essa pendenga com o Muhammad Ali. Em relação à experiência de leitura, eu já li esse gibi umas 2 ou 3 vezes, em momentos diferentes. Em todas eu acho a história em si muito chatinha. É uma impressão totalmente pessoal. Porém, divertidíssima, né? Porque como não achar divertido Muhammad Ali e Superman se batendo num planeta alienígena em prol de um negócio que não faz sentido nenhum, né? Assim, a história... Nenhum. O Neil Adams deve ter pensado, tá, o que eu faço pra juntar esses dois? Faz o seguinte, ó, bota um ZT aí, manda brigar. Curiosamente, esse roteiro, esse argumento, né, vou ser mais preciso, ele é um pouco reaproveitado no Guerras Secretas da Marvel, né? Vamos admitir que é meio chupado, assim. Sim. Colocar ali os campeões da Terra para lutarem no planeta em prol de alguma coisa maior, etc. Mas, enfim, também é uma história que não envelheceu muito bem, hoje ela é bem chatinha, mas é realmente inusitado e gostosa de ler, ainda que, olha, o novinho aí vai sofrer um pouco para chegar até o final. Pois é, mas é bom assim para você ver realmente o nível do traço do Adams, né? Nessa época que ele tava no auge. Você pegou um gibizinho mais ou menos dessa época também, não foi, Maurício? Peguei uma fase, na verdade, que eu já tava para arriscar da pilha de leitura há muito tempo e não o tinha feito, que é a fase do Neil Adams nos X-Men, que não foi publicada aqui em sua inteireza. Aliás, eu acho que muito pouca coisa dessa fase que foi publicada. Saiu alguma coisa na Salvat, naquela coleção clássica, Salvat Preta, saiu. Isso, saiu aquela saga da Terra Selvagem, se não me engano, que é quando eles encontram o Magneto lá e tudo mais, sim, né? Sim. Eu li pela Epic Collection, o terceiro volume, né, dela, que tem todo esse pedacinho aí. Tem a fase anterior, que é digna de nota também, que é desenhada pelo Steranko, que é linda, assim, acho que eu até compartilhei uma imagem disso aí, que tem nos créditos dizendo assim, né, desenhos, aí não precisa nem dizer quem é, né, que tem aqueles letreiros misturados com a imagem que o Steranko gostava de fazer. Mas X-Men nessa época é um gibi que estava prestes a ser cancelado, né, o gibi menos vendido da Marvel, e tal qual o Kirby faria pouco depois na DC, né, de buscar o título menos vendido, porque ele não queria tirar o emprego de ninguém, e pegou o gibi do Jimmy Olsen. O Adams, quando recebe o convite do Stan Lee para ir para Marvel, ele pergunta, né, mas que gibi? Aí o Stan Lee diz assim, você escolhe que gibi você quer desenhar, você veio com moral. Ele diz assim, qual é que vende menos? Aí ele falou, em 2 edições a gente vai cancelar X-Men. Aí ele diz, então me dê esse. E aí o roteiro fica a cargo do Roy Thomas, que não dispensa apresentações, né? Mas o próprio Thomas admitiu desde sempre, né, que ele só fazia botar as palavras nas bocas dos personagens, porque todos os plots, né, já vinham com as anotações do Neil Adams, com as páginas já desenhadas e tudo mais. E aí é meio que uma subversão do Marvel Way, no qual o desenhista e o escritor, né, é a mesma pessoa.
mas tinha ali o Thomas supervisionando, dando um toque aqui e outro ali, e fazendo os diálogos, que o Adams não tinha esse know-how ainda. Acaba que é engraçado, na verdade, porque assim, realmente é um gibi que ia ser cancelado, mas, pô, pegamos um desenhista top que tá bombando, assim, é como se tivesse sido o Jim Lee nos X-Men antes do Jim Lee, sabe? E aquilo estourou, não teve um resultado tão imediato de vendas assim pra Marvel, porque não existiam ferramentas de medida de vendas tão apoiados assim naquela época, e a Marvel acabou ainda bateu lá um relatório, né? Não tinha nem Excel na época, o relatório era na mão mesmo, as planilhinhas lá. E os altos executivos decidiram cancelar o gibi de todo jeito. Mas o que o Adams faz aqui em 10, 12 edições, meus amigos, é digníssimo de nota mesmo. Se você tem essa Salvati e não leu ainda, tá só complementando aí a lombada na sua estante, puxe ela e leia, porque o negócio toma um ritmo alucinante em que os X-Men aparece a Polaris ainda na fase dos Steranko, as últimas histórias pelos Steranko, que ela é ser a rainha dos mutantes, uma coisa bem pueril até no roteiro e tudo mais. E aí o Adams chega com o Roy Thomas e faz assim, o gibi é em 480 pixels e agora ficou HD, 1080 de vez. Tanto na qualidade gráfica da coisa, quanto nas histórias também. A gente tem aí a primeira aparição do Sauron, que é realmente tem aquele quadro clássico, né, que explicando que o Sauron é por conta do vilão mesmo de Tolkien, porque o professor Carl Lycos, não sei, é fã do Tolkien e aí decide assumir a alcunha de Sauron. Tem o surgimento do Farol Vivo e do Destrutor, irmão do Ciclope, e o Neil Adams é responsável por aquele visual bacaníssimo do Destrutor original, né, todo preto com aquelas alças na cabeça e os círculos concêntricos no peito, e aquela assinatura da rajada de poder que é ele que desenvolve também, não na primeira edição logo do Destrutor, mas um pouco depois ele vai aprimorando e tudo mais. Aí daí a gente já vai para a Terra Selvagem, onde eles encontram o Magneto enfraquecido, uma porrada de coisa, tanta coisa que aconteceu assim, que sabe quando você termina o gibi e fica cansado, que você fica recapitulando na cabeça e aconteceu tanta coisa mesmo. Tem o Casar, tem os Homens Animais lá da Terra Selvagem, que a gente vai ver quando o Jim Lee tá entrando nos X-Men, né, que tem aquelas Aladane e tudo mais. É uma retomada desse plot aí que o Claremont faz, coincidência ou não, né, 2 artistas que marcaram a época nos X-Men. Mas o que eu acho bacana também dessa edição é que é a sinceridade. Na última página tem assim: nos anos 70, a Marvel tentava de tudo para não cancelar o seu título dos X-Men, até que numa última medida desesperada, convocou o Neil Adams para revitalizar o título. Não deu certo, como eu falei, já adiantei, né? E aí a gente só vai ver X-Men de novo na Giant Size X-Men, que é a estreia da nova equipe, e aí a Marvel faz pela primeira vez a picaretagem de pular números para chegar perto do número 100 logo, né? Então Porque na verdade eu acho que depois disso a revista X-Men ficou só republicando, né, histórias, né? Não, antes disso havia uma história nova que tinha 14 páginas no máximo, e aí republicava uma história antiga junto. E aí começou depois a contar a origem dos personagens e tudo mais. E depois disso os X-Men passam a ser coadjuvantes em outras revistas, né? Em Gibi dos Inumanos, Marvel Team Up, enfim, uma cacetada de coisa. E aí a Marvel vai considerar essas aparições como se fossem números da Uncanny X-Men. E aí quando volta... Aí é que é a picaretagem. Exatamente. Aí quando volta da Giant Size, já volta com o número 80 e pouco, 84, 86, e aí chega perto do número 100 logo. É picareta, mas assim, a gente deixa pra lá porque... Ok, fez sentido. Sim, tô vendo aqui ainda umas imagens extras. A gente tem a primeira aparição do Banshee, como um vilão meio feio ainda e tudo mais. E o Solaris também, que aparece primeiro aqui e vai ser reutilizado lá depois na Giant Size. Outra coisa também, Marcos, que o Roy Thomas escreveu com o Neil Adams, e essa já é a briga, eles brigaram até recentemente, em 2018 teve um atrito deles aí, que é a Guerra Kree-Skrull, lá no Gibi dos Vingadores, que também é outro clássico, já saiu aqui algumas vezes, inclusive na Salvati.
Eu gosto muito. Você vê que é um negócio bem desconjuntado. Tipo, mês a mês eles iam decidindo o que ia fazer e acabaram fazendo um épico sem querer, né? Mas o Neil Adams reclama dos créditos dos plots, né? Assim como ele fez com X-Men, mas dessa vez o Roy Thomas diz que não, que ele que escreveu muita coisa, que há a interferência do Neil Adams, sim, é um desenhista que não deixava de dar suas ideias assim pro texto também, mas que ele sim era o escritor, enquanto o Adams vivia dizendo que não. Mas eu achei curioso até porque, e como eu ia comentar isso aqui, eu dei uma olhada para atualizar na internet e eu vi que no dia 29 de abril o Roy Thomas acabou fazendo uma baita homenagem aí ao Neil Adams, né? Se havia alguma rusga aí nessa questão deles dois, não foi o suficiente para que o Thomas dissesse qualquer coisa negativa dele. Pelo contrário, disse que ele é maior do que a vida, né? O americano adora essa expressão. Enfim, tretas que ficaram aí para a história, mas que deixaram pra gente bons gibizinhos, que é o que mais importa. Pois é. Bom, é aquela coisa, para todo mundo que gosta de quadrinhos, que gosta principalmente de quadrinhos de super-herói, já leu alguma coisa do Neil Adams e ficou, assim, sentido com a morte dele, até porque eu não lembro de ter lido nada que ele estava doente ou que ele estava mal, alguma coisa assim. Não foi algo que a gente já esperava, né? Ele já estava com uma idade bem avançada, mas nem por isso a gente imaginava que ele estaria doente, pegou muita gente de surpresa, né? Então, prefiro continuar lembrando dele por essas fases e por esses desenhos e por tudo que ele fez pela indústria do que dos desenhos mais recentes. Isso, na verdade, esses desenhos recentes eu prefiro até esquecer. Pô, não vai falar de Batman Odisseia? Vitor que ia falar dessa. Por isso que o Vitor não está participando hoje. Então ele foi vetado, não está ocupado, ele foi vetado. Mas ele tem uma mini. Para falar de Batman Odisseia, sim. Ele tem uma mini do Desafiador, né? O Deadman, que é muito boa. E ele desenhou o Desafiador no passado, sim, lá. A gente tem um Pilha Pocket, né, Marcos? Eu e você só falando, sim, do Desafiador do Garcia Lopes, que saiu aqui naquele formato maior e tudo mais, só para o pessoal da Panini pegar autógrafo do Garcia Lopes na CXP. E aquele gibi é uma continuação direta do gibi do Desafiador que saía até então, que já saiu meses antes, né, daquela publicação que a gente está falando aqui, que é uma fase do Neil Adams que também é bem icônica. Eu confesso que não ter lido essa, mas é extremamente elogiada, com uma fase assim, pungente do personagem, apesar de não ser um personagem série A, um personagem que mude os rumos da indústria, né, mas um personagem que tem muita coisa boa, muitos escritores e desenhistas bons passaram por ele e deixaram sua marca. O Adams foi mais um deles. Bom, então é isso, né, pessoal? Aqui ficou nossa singela homenagem a esse que foi um dos maiores da indústria. Foi importante tanto ali dentro das páginas como fora, né? Igual quando fala de jogador de futebol, né? Dentro das 4 linhas e fora. Nesse caso aqui é dentro das páginas e fora. Um cara que eu não cheguei a ter contato com ele na CCXP, mas assim, pelo que eu vi do pessoal que foi até a mesa dele, disse que ele era super simpático com todo mundo que estava lá. Obviamente ele não tinha como conversar muito tempo, mas aparentemente atendia todo mundo com um sorriso no rosto, ao contrário de alguns outros bem menos badalados que estiveram em CCXPs. Que mágoa, hein? Aposto que você tomou um fora do Humberto Ramos. Alan Davis. Tossi aqui. Enfim. E ele é aparentemente muito simpático e assim, uma grande perda assim, para os quadrinhos. Realmente esse ano de 2022 não está sendo fácil para o pessoal que gosta de quadrinhos. Algo mais a acrescentar, Maurício Dantas? Não, eu só gostaria de lembrar que todo mundo fala do Batman, do Nascimento do Demônio, Legado do Demônio e tudo mais, mas dessa fase toda aí, só tem uma edição da mensal do Batman que é desenhada pelo Adams. O resto é todo por outros desenhistas, inclusive o nosso querido Norman Boyfogle, né? Então se você for pegar a coleção da Eagle Moss, são 2 volumes, né?
mas só tem uma edição desenhada pelo Neal Adams. Não diminui de forma alguma o trabalho todo do Adams no Batman, é óbvio, mas ele é lembrado por uma coisa que ele não desenhou não, viu, gente? Vamos melhorar aí. E você, tem algum outro furo, Marcelo Miranda? Ui! Isso porque a gente tá fazendo um tributo aqui e o cara veio com essa, foi sem querer, foi um ato falho. Um ato ou não, falho, descubra. Olha, no pilha depois que eu morrer, o saudoso Maurício Dantas, né? Eu quero bagunça. Todo mundo feliz, me sacaneando. Peraí que eu até engasguei. Não tenho nada a acrescentar, não. Eu acho que o Neal Adams deixou essa marca aí. Eu tive muita sorte de ter visto e ouvido ele na XP. Quero agradecer aqui ao Martim, que era um bebê na época, então eu entrei na fila preferencial, senão não teria conseguido. Olha aí. Levei ele. Sim, usando uma criança inocente. Levei uma criança para poder entrar mais rápido nas filas. Não há nada errado com isso. Também acho. E ele curtiu muito. Inclusive, levei ele para Maurício de Souza, ele adorou. Então, tudo bem. E aí eu consegui sentar, inclusive. A gente é muito bem tratado quando tá com o bebê, né? Então colocaram uma cadeira pra vir na frente, foi muito legal. E foi muito bonito de ver. Ele estava acompanhado de outros quadrinistas lá, mas de fato a estrela daquele dia, daquela noite era o Neal Adams. E era um sujeito claramente boa praça. Tinha uns assuntos que ele não queria falar e ele não falava, e outros que ele falava com muita fanfarronice. Então foi muito legal sentir a vibração do público lá também, ouvindo o cara. Então fica aí um abraço pro Neal Adams. E é isso, pessoal. Esse foi mais um Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br